Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Cabeça, tronco e membros, vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Agora feche os olhinhos com os dedos. Faz uma careta sem medo. Balance a cintura pra lá e pra cá. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Mãozinhas no joelho, de frente pro parceiro. Abaixe e levante sem parar. Vire a cabeça pro lado e pro outro. Mexe com o seu calcanhar. Agora pule, pule com emoção. Com suas mãos faça um coração. Dance, dance, dance e sai do chão. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Nosso corpo se divide em cabeça, tronco e membros. Vamos aprender com a dança. Comece pelos braços, vamos agitar. Jogue as mãozinhas pro ar. Abaixe e põe a mão no joelho. Balance o bumbum na batida. Rebole que essa dança tá tão divertida. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Agora vai, vai, comece a rodar. Agora vai, vai, vai bem devagar. Mãozinha atrás da nuca, rode como nunca. Depois pule pra frente e pra trás. Bote o pé pro lado, depois bote pro outro. Dance que essa dança é demais. Agora põe as mãos no ombro do amigo, andando e fazendo trenzinho. Deixe que o da frente mostre o caminho. Agora vai, vai, comece a rodar agora. Oi! Gostaram de me ver dançando? Eu adorei mexer o corpo, mexi todo o corpo. Lembram de mim, né? Ai, que bom! Sim, Ângela Bandeira, professora daqui, da Rede Municipal de Goiânia. E eu trabalho com a educação infantil na Escola Cônego Fernando Passos. E você tá aí do outro lado da telinha, me vendo pelo Facebook da Goiânia FM, canal 51, ou me ouvindo pela Goiânia FM. Mas vamos deixar de trelelê e tralalá, que hoje a gente tem muita coisa boa para aprender. E eu espero que vocês compreendam. E qualquer dúvida, vocês vão falar com a tia de vocês, com a professora. Mas já já eu volto, certo? Já já, ok? O corpo humano. O corpo humano é formado por várias partes diferentes: a cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. Com os olhos podemos ver. Eles nos dão o sentido da visão. Estão protegidos pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas. As pálpebras são músculos que nos permitem abrir e fechar os olhos. Os cílios são pelos pequenos que protegem o olho para que não entre pó e sujeira. As sobrancelhas ficam sobre o olho. São um conjunto de pequenos pelos em forma de curva.
Com o nariz, podemos cheirar. Ele nos dá o sentido do olfato. Você sabia que respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos resfriados? Com a língua, podemos saborear a comida. Ela nos dá o sentido do paladar. Temos 32 dentes. Com os dentes, podemos triturar a comida. Os nossos lábios estão ao redor da boca. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. Podemos escutar graças aos nossos ouvidos, e este é o outro sentido que temos. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. Extremidades superiores. O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem 5 dedos: o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos 5 dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a aula de hoje. Mas vamos dar uma revisão. O que foi que nós falamos hoje? Do nosso corpo, das partes que compõem o nosso corpo e da função de cada parte do nosso corpo. Ficou legal, não foi? A gente aprender que o nosso corpo é dividido em várias partes e que cada parte tem uma função, mas nós temos que cuidar muito bem deles. Primeiro, higienizando, sempre que precisar, ir ao médico para ver se o nosso corpo está legal e também valorizando as diferenças entre eu e as outras pessoas que são diferentes de mim. Já observou que tem muita gente que é diferente de mim, que não tem as partes do corpo igual a minha, às vezes faltando um pequeno pedacinho. O respeito ao nosso corpo começa com a higiene e continua com o respeito a cada partezinha que o meu corpo tem e ao que ele oferece para mim. Então eu tenho que respeitar as limitações dele e também as diferenças que as outras pessoas têm de mim. Então vamos se cuidar, tá certo? E falar em se cuidar, estamos vivendo um tempo de pandemia. O que é que a gente deve fazer? Máscara, higienizar as mãos, álcool em gel e se você puder, fiquem em casa. E tem o nosso desafio, vai ser uma brincadeira. Vocês vão deitar no chão e pedir para a mamãe ou um adulto fazer o desenho do corpo de vocês com um giz e depois vocês vão observar o corpinho de vocês desenhado no chão e ver as partes do corpo. Gostaram da ideia?
manda pro grupo do WhatsApp da sua professora. Tchau! De novo! Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, sei também, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares, mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça, amiga de qualquer lugar. tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, Todo mundo tem direito de viver e sonhar. você não é igual a mim, eu sei, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Não importa se você é diferente de mim, eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. De novo. Você é meu amigo, mesmo sendo alto, baixo, gordo, magro, careca ou cabeludo. Eu gosto muito de você. Eu tenho amigos de todos os lugares, de todos os jeitos. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo bem com as famílias? Eu espero que estejam bem. Meu nome é Elisa, eu sou professora aqui da Rede Municipal de Goiânia e nós estamos aqui hoje para estudar algo bem específico. Hoje nós vamos tratar das histórias em quadrinhos, da disciplina de língua portuguesa. Vamos viajar comigo? Nós vamos primeiro entender o que são histórias em quadrinhos, certo? Então, histórias em quadrinhos são gêneros textuais narrativos, compostos pela língua verbal ou não verbal. Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos que variam no seu formato de acordo com a mensagem que ela é passada. No uso da língua escrita, é comum que os quadrinhos apresentem curtas introduções acima ou abaixo deles,
Então, por exemplo, na imagem que nós estamos vendo aí, nós temos aí, né, o quadrinho da lendária Luluzinha, não é? E aí nós temos, ó, o tema da história, né? E nós temos a sequência dos quadros. Nessa sequência dos quadros, ela não apresenta a linguagem verbal que é apresentada exatamente nos formatos dos balões, não é isso? Embaixo nós temos um exemplo de como os quadrinhos eles apresentam curtas introduções entre um quadro e o outro. Ele pode vir acima ou ele pode vir abaixo, ok? No próximo slide, nós vamos conhecer um pouco da origem das histórias em quadrinhos. Olha que bacana essas imagens aí, ó. Você reconhece? Então, qual foi a origem das histórias em quadrinhos? Os quadrinhos, como conhecemos hoje, eles nasceram com uma expansão da imprensa. Pelos jornais, as primeiras tirinhas foram publicadas e consumidas pelos leitores. Foi em 1939 que a primeira revista da história em quadrinhos foi publicada nos Estados Unidos e foi apresentado o primeiro e lendário também, né, a história em quadrinhos de Superman. Mas eu quero que você entenda que essa foi a publicação, tá? Mas as histórias em quadrinhos, elas foram criadas pelo artista americano Richard Woodcote no século XIX, ok? Pra gente entender direitinho. Ela só foi publicada nesse período, mas a criação dela foi bem antes disso. Ok, meus amores? E no Brasil, essas produções, elas são mais conhecidas, né, através da Turma da Mônica, que se vocês observarem aí na imagem, olha como é a estrutura característica da Mônica, ó, bem diferenciada, né, para a característica da personagem hoje, né? Então, a Turma da Mônica foi uma produção hiper mega reconhecida aqui no Brasil, né, pelo cartunista Maurício de Souza, e o Menino Maluquinho, né, super conhecido, com a sua panela, característico, né, com a sua panela na cabeça, né, um menino bem levado, que foi escrita, né, por Ziraldo. Essas são produções em quadrinhos voltadas principalmente ao público infantil, né? Então, assim, nós temos uma característica, né, das histórias em quadrinhos, né, que elas são voltadas para o entretenimento, né, para o público infantil, né, mas como a gente viu nossa origem antigamente, ela também foi trazida, foi apresentada em jornais e em revistas. Vamos a mais características. As histórias em quadrinhos, elas também apresentam elementos básicos de uma narrativa. Ela apresenta o seu enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Igualmente é uma narrativa, né, normal, né? Então, o que vai diferenciar ela exatamente são esses sinais gráficos, né, os balões, né, as pontuações, enfim. Mas ela vai se apresentar na sua estrutura, né, de uma história com início, meio e fim. Os balões têm formas e tipos variados e eles vão servir exatamente de suporte para essa conversação, para esses diálogos, ou para que os personagens eles apresentem as suas ideias. Então nós temos aí características importantíssimas, né, para essa narrativa maravilhosa que são as histórias em quadrinhos. No próximo slide, nós continuamos falando sobre essas características, né, apresentando o emprego de recursos expressivos, né? As histórias em quadrinhos, elas apresentam as onomatopeias, né? Essas onomatopeias, elas são os recursos que são sinais gráficos, né, dentro das histórias em quadrinhos que vão apresentar os sons, né, os sons do ambiente, do personagem, enfim, aquilo que se movimenta enquanto som, ele vai ser manifestado através, né, desse recurso. Também nós temos os tipos de letras, que geralmente você pode observar na imagem, que são letras maiúsculas, né? As pontuações também, né, vão trazer essa verdade, essa realidade às histórias em quadrinhos.
Esses balões, eles devem ser entendidos como representação da fala, dos pensamentos, né, do personagem. É importante a gente lembrar que os sinais de pontuações são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens, eles também vão expressar o modo como eles, dos seus sentimentos, eles vão expressar esse sentimentalismo, essa emoção, né? Alegria, tristeza, medo. Então, as histórias em quadrinhos, ela também vai trazer essa realidade, certo? No próximo slide, nós temos os tipos de balão. Vejam só, eu quero que vocês prestem bem atenção aí na telinha, para cada formato, porque esses formatos, eles vão dar vida, né, às histórias em quadrinhos. Então, nós temos aí, ó, o balão da fala. É um balão que se apresenta em maior frequência nas histórias em quadrinhos. Ele marca esse diálogo, uma conversação normal, né? O próximo é o pensamento. Olha só como ele como é a sua estrutura, né? No final da sua puxadinha, ele vai ser identificado por bolinhas. O grito, olha aí uma expressão. Letra maiúscula, vejam só, a letra maiúscula, a pontuação da exclamação, tá? Então ele está expressando, no caso aí o grito, ou ele se assustou, ele, né? Então nós temos aí também um recurso gráfico, né, encontradas, né, nos tipos de balões. O cochicho, olha como o cochicho é traçadinho. O amor, um coraçãozinho, né? A ideia, aparece esse recurso gráfico, que é o desenho de uma lâmpada. Então, ele é característico da ideia. Também acrescido das bolinhas aí, ó. Também nós temos o balão coletivo, né, que as suas setinhas identificam que tem mais de uma pessoa falando. E os balões de xingamentos, né, que ele também tem uma estrutura do pensamento, né, porque isso não está sendo expressado, está sendo pensado, com um monte de figuras aí que eles dão essa mesclada. Vamos dar continuidade no próximo slide. Olha as onomatopeias aí, ó. Essas onomatopeias, elas não estão dentro dos balões, porque também elas têm essas características. Elas podem vir dentro dos balões ou não. A liberdade aí das histórias em quadrinhos, ela dá essa liberdade. Então nós temos aí, ó, crass, que é coisa quebrada, o tiro, bang. Então são característicos das histórias em quadrinhos também, as onomatopeias, que são os sons. Os recursos gráficos, olha aí, eu coloquei umas setinhas aí, não sei se dá para você visualizar no próximo slide. Nos recursos gráficos, eles vão auxiliar essas expressões. Então, nós temos aí, ó, o Cebolinha, ele dando banho aí, ó, no cachorrinho dele, e ele tá expressando, olha só, os recursos gráficos expressando o banho, tá? Do cachorrinho de Cebolinha. E lá no fim, Cascão, olha o porquinho dele fazendo carinho, ele demonstrando através desse sinal dos corações os sentimentos. No próximo slide, nós vamos agora testar os nossos conhecimentos a respeito do que nós aprendemos hoje. Eu deixei aí, esse site aí é um site bem legal, tá? Você pode acessar e aí você vai aprender e brincar ao mesmo tempo. Mas de acordo com o que a gente estudou hoje sobre as histórias em quadrinhos. Olha só a primeira pergunta aí. Quem é o autor da Turma da Mônica? É Ziraldo, Maurício de Souza ou Jonas Ribeiro? Tadã, se você marcou a letra B, Maurício de Souza, você acertou. No próximo, nós temos assim, ó, ao lado. As falas das personagens nas histórias em quadrinhos são apresentadas em balões e variam conforme a mensagem. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente viu que eles vão variar de acordo com a mensagem. Então, a gente tem que ficar atento para cada balão. Ele vai representar uma emoção, um modo, né, como o personagem ele está se desenvolvendo naquele ambiente. No próximo slide, nós continuamos, né, a esse momento interativo, né, de acordo com a capa dessa história em quadrinhos aí, ó. Qual é o tema tratado nessa história?
E aí, olha só, bem grande lá, ó, na capa da História em Quadrinhos. História do Brasil. Legal, né? Quantos quadrinhos tem essa tirinha? No segundo aí, na segunda pergunta. Quantos quadrinhos tem essa tirinha? Nós temos aí a tirinha, ela é parte integrante, né? Vamos dizer assim, ela é filha das histórias em quadrinhos, tá? Olha aí, ó. Nós temos quantas tirinhas? 3 tirinhas. Se você marcou a letra C, você acertou. E por último, nós temos o quadrinho da história de Bidu. É composto por escrita e desenho. Nós vimos aí que nas histórias em quadrinhos, elas apresentam a linguagem verbal ou não verbal. E eu espero que vocês tenham aprendido, né? As histórias em quadrinhos, elas são maravilhosas, elas apresentam esse entretenimento, elas também, usadas em jornais, elas trazem também um teor de ironia também, de acordar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desde já, né, é importante a gente continuar com os nossos cuidados em relação a Covid-19, né? Fique em casa, se sair, use máscara. Se for passar muito tempo, lembra de levar outra máscara, tá certo? Lave as mãos sempre, tá? Evite de colocar a mão no rosto, tá? Nos ouvidos, né? Use álcool em gel, proteja a sua família, proteja a sua vida e logo, logo nós estaremos juntos. Um beijo, tchau, tchau, até a próxima! Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Eu sou o professor Eduardo Oliveira, professor de Inglês e Português. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e, mais uma vez, vamos estudar a disciplina de Língua Portuguesa, ok? Vamos ver aqui os nossos objetivos, o que a gente vai estudar. Produção de textos orais, ok? Oralização, tá certo? Leitura em voz alta de textos literários. Então, nessa aula de hoje a gente vai fazer uma leitura em voz alta de um texto, ok? Você vai aprender como é que lê qualquer texto em voz alta. Então, você vai trabalhar a oralização, ok? E quais são as habilidades que a gente vai ser capaz de fazer, né? De adquirir no final dessa aula? Você vai ser capaz de ler em voz alta textos literários diversos, né? Vários textos, como contos, contos de amor, de humor, de suspense, de terror, crônicas líricas, humorísticas, críticas, romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-juvenil, todo tipo de texto que você imaginar que você pode ler em voz alta, tá certo? Você vai ver algumas características aqui e você vai aprender como você deve ler qualquer texto em voz alta, tá bom? Você vai expressar a compreensão e a interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente. Você tem que ser expressivo na hora de falar, ok? Tem que articular bem as palavras, falar bem, usar a voz corretamente, ok? Ser fluente, não ter muitas pausas na hora de ler um texto, ok? Pausas que eu digo pausas longas, porque na hora de ler um texto e até na hora da gente falar, nós fazemos pausas, ok? Pausas de uma vírgula, de um ponto, mas ser fluente significa dizer que você não vai pausar por muito tempo quando você está lendo um texto, tá certo? Então, você também vai considerar o ritmo e a entonação. O ritmo é como se fosse uma música, né? Você tem como se tivesse você cantando uma canção ao ler um texto, tá certo? E entonação é colocar os acentos corretos nas frases, nas palavras, de acordo com a pontuação, tá certo? Um sinal de exclamação, um sinal de interrogação,
quando é uma pergunta, você precisa fazer a entonação corretamente, tá certo? O emprego de pausas aqui, ó, e prolongamentos, o tom e o timbre vocal. Então, ao ler um texto, às vezes tem mais de uma voz, né? Tem a voz da personagem, tem outros personagens no texto, então é bom você diferenciar essa voz, entendeu? Para que a gente possa entender melhor quando você estiver lendo em voz alta, ok? Além dos recursos de gestualidade, que é muito importante. Você pode gesticular, ok? Enquanto estiver lendo, ok? E aqui os elementos principais de uma atividade oral é a gestualidade, você gesticular, tá certo? Gesticular. Linguagem corporal, como você deve se comportar, né? Com o seu corpo, com a expressão do seu corpo, né? A linguagem, a expressão facial também, como você deve mexer as partes do seu rosto, né? Sobrancelha, olho, no sentido de quando você tem uma surpresa, você faz, né? Então, essa expressão facial é muito importante. A voz também, você tem que ter cuidado com a voz. A entonação no sentido das pontuações, né? A postura e a dicção. A dicção é você articular bem as palavras quando você está falando em voz alta, ok? O que é o ato de leitura? Eu deixo essa pergunta aqui para você pesquisar. O que é aquele ato de leitura? Quando você está lendo, aquela ação de leitura, o que é aquilo, né? Quando você... qual a diferença entre uma leitura silenciosa e uma leitura em voz alta? Então, vamos lá, vamos aquecer a voz. 1, 2, 3. E vamos começar aqui a nossa leitura. Vamos ver. O conto de humor Brincadeira, de Luiz Fernando Veríssimo, será lido pelos alunos que podem utilizar gravador, o áudio, né, do celular, ou, se preferirem, e se o professor achar melhor, podem gravar as leituras em forma de vídeo. Ok? Então, fique à vontade para gravar a leitura em voz alta desse conto, tá certo? Chamado Brincadeira, do escritor, do autor Luiz Fernando Veríssimo. Fique à vontade para gravar ele em áudio e mandar no celular, ou você pode fazer um vídeo, tá certo? O conto é um gênero textual caracterizado, né, que tem as características, por ser uma narrativa literária curta. Então, o conto é um gênero textual do tipo narrativo, tá certo? E literário curto. Então, é um texto curto, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, né? Breve e curto significa a mesma coisa, porém é o suficiente para contar a história completa. Ok? Então vamos lá. Brincadeira de Luiz Fernando Veríssimo. Então vamos iniciar a leitura em voz alta desse conto, tá bom? E no final a gente comenta alguma coisa e vê como foi que vocês entenderam toda a leitura que eu fiz aqui do texto. Preste atenção na leitura aqui na tela e também na minha voz, tá bom? Na minha leitura em voz alta. Vamos lá, vamos começar. Começou como uma brincadeira. Telefonou para um conhecido e disse: "Eu sei de tudo." Depois de um silêncio, o outro disse: "Como é que você soube?" "Não interessa. Sei de tudo." "Me faz um favor? Não espalha." "Vou pensar." "Por amor de Deus." "Está bem. Mas olhe lá, hein?" Descobriu que tinha poder sobre as pessoas. Sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe.
Mas é impossível. Como é que você descobriu? A reação das pessoas variava. Algumas perguntavam em seguida: alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Está bem, você sabe. E daí? Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, eu... Depende de você. De mim? Como? Se você andar na linha, eu não conto. Certo. Uma vez parecia ter encontrado um inocente. Eu sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Não sei. O que é que você sabe? Não se faz de inocente. Mas eu realmente não sei. Vem com essa. Você não sabe de nada. Ah, quer dizer que existe alguma coisa para saber. Mas eu é que não sei o que é. Não existe nada. Olha, que eu vou espalhar. Pode espalhar, que é mentira. Como é que você sabe que eu vou espalhar? Qualquer coisa que você espalhar será mentira. Está bem, vou espalhar. Mas dali a pouco vem um telefonema. Escute, estive pensando melhor. Não espalha nada sobre nada daquilo. Aquilo o quê? Você sabe. Passou a ser temido e respeitado. Volta e meia alguém se aproximava dele e sussurrava. Você contou para alguém? Ainda não. Puxa, obrigado. Com o tempo, ganhou uma reputação. Era de confiança. Um dia, foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego. O salário era enorme. Por que eu? Quis saber. A posição é de muita responsabilidade, disse o amigo. Recomendei você. Por quê? Pela sua descrição. Subiu na vida. Dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, um gentleman. Até que recebeu um telefonema, uma voz misteriosa que disse: sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Resolveu desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam o seu desaparecimento repentino. Investigaram o que ele estaria tramando. Finalmente foi descoberto numa praia remota. Os vizinhos contam que em uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa. Ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que mais se ouvia era dele, gritando: era brincadeira, era brincadeira! Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado, mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. Então, vamos concluir aqui a nossa videoaula, lendo essa mensagem aqui da conclusão, que diz assim: a ideia dessa atividade foi promover a leitura de um conto de humor, levando em conta marcações orais específicas desse gênero literário. Por exemplo, os reflexos das diferentes vozes no texto e sua construção oral através da entonação e gestualidade. O aluno pode marcar o humor através de pausas, dicção, emoções específicas das vozes, etc. A leitura de um conto de humor deve provocar riso, ok? Deve provocar um riso. Os recursos da oralidade, como gestos, expressão facial, voz, entonação, dicção,
pausas foram utilizados nesta leitura em voz alta. Então, vocês percebem que na leitura do conto de humor, vocês sabem que o humor, né, leva a pessoa a rir, né, leva ao riso, ok? Então, parecido com piada, tá certo? E as marcações orais específicas desse texto significa dizer que tem diálogos entre pessoas no texto. E no texto que a gente leu, duas pessoas estão conversando, fora o narrador, né? Que às vezes narra o que está acontecendo e depois as duas pessoas voltam a conversar no texto, não é assim? E aqui você também pode ver a entonação, que refere-se à pontuação, o ponto, a vírgula, a interrogação, a exclamação, tudo isso você tem que ter cuidado. E a gestualidade. Gestualidade é quando você precisar e for necessário você gesticular para ajudar na comunicação, porque faz parte da oralidade, tá certo? E esses recursos da oralidade você tem que pôr em prática quando você estiver lendo em voz alta. Não pode deixar de ter os gestos, não pode deixar de ter expressão facial, não pode deixar de ter uma voz boa, né? Às vezes você tem que aumentar o tom de voz, às vezes você tem que sussurrar, falar baixo, depende do texto, o que é que o texto está pedindo. A entonação, que faz parte da pontuação, a dicção, que é você articular bem as palavras, né? Na sua boca, e as pausas, respeitando a vírgula, o ponto, né? Isso tudo faz parte da leitura em voz alta, ok? Espero que vocês tenham entendido esta videoaula. Espero que vocês encontrem esse conto chamado Brincadeira, de Luiz Fernando Veríssimo, e tentem fazer uma gravação, tentem fazer um áudio, tá certo? E mandar para os professores de vocês de língua portuguesa, ok? Então, concluímos aqui a nossa videoaula, mandando a mesma mensagem de sempre: para a sua proteção e a dos outros, use máscara, ok? E aqui terminamos a nossa videoaula, e muito obrigado, um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia. Eu sou o professor Eduardo Oliveira, professor de inglês e português. E estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. E desta vez vamos estudar língua inglesa, ok? Vamos ver aqui os nossos conteúdos, nossos objetivos. Então, nosso conteúdo de hoje é só os verbos no futuro, ok? Vamos estudar duas formas de fazer o futuro, né? De nos expressarmos em inglês no futuro. Vamos aprender duas formas aqui chamadas will e going to, ok? Não sei se vocês já ouviram falar dessas duas formas em inglês de fazer o futuro, mas aqui essa palavrinha aqui, will, é muito conhecida, e going to mais ainda, ok? É muito usada essa expressão going to para indicar o futuro. E aqui as nossas habilidades, vamos utilizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectativas e também fazer previsões. Então você vai ver, você vai estudar, vai entender que para fazer planos usamos uma forma e para fazer expectativas e para ter expectativas e fazer previsões, achar que vai acontecer alguma coisa, nós usamos a outra forma que vocês vão aprender agora, ok? Então, eu trouxe aqui essa imagem para a gente começar a nossa aula. Você vê aqui o Garfield, né? Esse gatinho aqui engraçado, você vê que na primeira imagem ele está segurando aqui, todas as duas imagens estão segurando um galho numa árvore, e ele está pensando, né? A seguinte frase, ele diz assim no seu pensamento, né? Ele diz assim: I can't hold on much longer.
I can't hold on much longer. O que é que ele quer falar aqui? Ele diz, eu não posso segurar por muito tempo, né? Então, com certeza, uma ação no futuro que indica certeza ou foi planejada, aqui no caso não foi planejada, aqui indica certeza, tá certo? Ou uma coisa ou outra, nesse caso indica certeza, ele vai usar o going to para dizer que alguma coisa vai acontecer no futuro. Então, o que é que vai acontecer com ele no futuro? Se ele não vai segurar por muito tempo, então ele pensa, de novo, ele pensa assim, I'm going to have to let go. O que é que acontece aqui? Ele vai dizer assim, eu vou ter que ir, né? Eu vou ter que deixar ir. Ou no caso, eu vou cair, né? O verbo cair não aparece aqui, mas a gente entende que ele vai cair. Então, com certeza, vai acontecer a queda. Então, ele usou going to para expressar isso. Entendeu? Então, no futuro, esse going to significa eu vou o quê? Cair. Eu vou ter que ir. Entendeu? Ok, continuando aqui, eu trouxe para vocês um texto, um diálogo entre duas pessoas aqui, ó, Andy e Philip. É um diálogo que é mais fácil da gente compreender como é usado o futuro em inglês. Então, conversation with going to, a gente vai usar o going to. Vocês vão perceber que eles estão usando o going to, né, nessa conversa. E você já sabe que é uma ação no futuro. Então, vamos lá. Eu vou fazer a voz aqui dos dois, vou ler o texto completo. Depois a gente comenta, certo? Então, vamos começar aqui. Are you gonna do anything exciting this weekend? Well, I'm gonna celebrate my birthday. Oh, happy birthday! When is it exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? I'm gonna go to my friend Kyla's house. She's gonna cook a special dinner for me. Nice! She gonna bake a cake too? Bake a cake? Oh, I'm not sure. Então, qual é o contexto aqui? Qual é a situação, né? Vamos ver aqui. Vocês percebem que eu falei, né? Eu fiz a fala dos dois usando gonna. Gonna, going to, eu substituí por gonna. Por quê? Porque na fala acontece essa substituição, ok? Na vida real, os falantes não usam going to. Going to é na escrita, mas na fala fica gonna. Okay? Então ele diz assim, você vai fazer alguma coisa empolgante este final de semana? Bem, eu vou celebrar meu aniversário. Ele diz, oh, feliz aniversário, quando é exatamente? É 9 de agosto, domingo. Então, quais são os seus planos? Planos, ok? Presta atenção, planos. Going to significa que com certeza está acontecendo e vai acontecer isso aqui. Eu vou para a casa da minha amiga Kyla. Ela vai ela vai cozinhar um jantar especial para mim. Legal! Ela vai fazer um bolo também? Fazer um bolo? Ou eu acho que não. Ok, vamos continuar aqui, mas eu trouxe mais uma imagem para você. Então vamos analisar aqui, vamos ver o que está acontecendo aqui nesse diálogo, nessa tirinha. Vamos ver. Aqui eu acho que o pai falando para o filho. Vamos ver o que é que eles falam aqui. Michael, it's up to you to do these pages and do them well. This is more than homework. This is gearing you for the responsible life of an adult. It is. Then, I think I will stay 7 forever. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. O pai diz assim, Michael, é sua decisão. Você quem sabe, você quem decide fazer essas páginas, né? E fazer elas bem, entendeu? Isso é mais do que uma tarefa de casa, mais do que uma atividade de casa. Isso vai levar você a ter responsabilidade na vida como um adulto.
Aí o menino aqui, ó, o filho diz, é? Então eu acho que eu vou ficar com 7 anos para sempre. Então olha só o que acontece aqui. Ele vai usar o verbo will, aqui ó, will, está abreviado, I, que significa eu, apóstrofo LL. Tirando esse apóstrofo aqui, né, você tem o auxiliar do futuro will, ok? W-I-L-L. Então, por que está abreviado? Porque se trata de um diálogo, de uma conversa. Então, quando é um diálogo e uma conversa, não vai ser usado de forma longa. Will vai ser usado I'll. Then I think I'll stay 7 forever. I'll. E não will. I will. Ok? I'll é a mesma coisa de I will, só de forma abreviada, de forma contraída. Ok? Em inglês a gente chama de contraction. Ok? Então, nós usamos will para indicar incerteza ou previsão. Tudo bem até aí? Vamos aqui passar adiante. E aqui nós temos exemplos com o verbo to play, que é o verbo jogar ou brincar. Se você quiser acrescentar alguma coisa aqui, play video game, play soccer, né? Jogar futebol e outras coisas mais, play voleibol, play basketball. Ou simplesmente se ficar só play, indica o verbo brincar, tá certo? Vamos ver como é que fica o futuro com going to, que é aquele futuro que eu falei para vocês. Vai brincar, né? Então, o futuro com going to, o verbo principal vai ser o verbo brincar, to play. Então, going to significa que ele está auxiliando o verbo to play a ficar no futuro. Então, quando você encontrar going to e o verbo principal, significa dizer que esse going to está colocando esse verbo para o futuro. Então, como é que fica a afirmativa? Fica I am going to play. Eu am going to significa vou. Eu vou jogar. Eu vou brincar. Ok? Como é que fica na forma negativa? I am not going to play. Eu não vou brincar. Ok? E a forma interrogativa? Am I going to play? É uma pergunta, né? Olha a entonação. Olha a pontuação aqui, ó, da interrogação. Am I going to play? Eu vou jogar? Eu vou brincar? Então, am vem para o início da frase para fazer a pergunta. Tá certo? Se vocês repararem bem, isso aqui é o famoso verbo to be. Ok? Am, are e is. Am, are, is. São os verbos to be. Ok? To be. Que vocês conhecem bem. Então, aqui temos as 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa, desse tempo verbal futuro, com going to. Sempre o going to vai ser usado com o verbo to be. I am going to play, you are going to play, he is going to play, ok? Preste bem atenção nisso aqui. Going to é frequentemente substituído pela forma gonna, ok? Gonna. É muito usado isso aqui agora na fala. Sempre que estiver falando, na escrita não. Na escrita aparece muito em músicas. Mas na fala eu posso substituir going to por gonna. Então, se eu fosse dizer assim, eu vou brincar, eu diria I am gonna play. I am gonna play. Eu não vou brincar. I'm not gonna play. Tá certo? Ok? Então, vamos aqui passar adiante. Então, continuando aqui os nossos exemplos, vamos ver agora exemplos de conjugação com o mesmo verbo, to play, é o verbo jogar ou brincar, e o futuro com o will, esse verbo auxiliar, que auxilia, aqui ó, futuro com o will, e o verbo principal, play. Esse will, ele auxilia o verbo play a ficar no futuro, tá certo? Então, lembrando que quando nós usamos o going to, que a gente viu agora
anteriormente, certo? Quando a gente usa o going to com o verbo play, brincar ou jogar, porque a gente tem certeza que vai fazer essa ação, tá certo? Agora, quando a gente usa o verbo play com o auxiliar will, né, significa dizer que não há tanta certeza que isso vai acontecer. Tudo bem? Essa é a diferença, é uma previsão, entendeu? Então, o will também é usado quando uma decisão é tomada no momento da fala. Então, eu estou aqui conversando com você e simplesmente eu digo assim, eu vou brincar, eu vou jogar. Então, você decidiu naquele momento em ir brincar, em ir jogar. Então, você vai usar o will, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Eu brincarei, ou eu jogarei, I will play. Veja que a tradução em português é equivalente a gente falar eu brincarei, eu jogarei. Não é eu vou jogar, eu vou brincar, tá certo? Eu vou, a gente usa going to. Quando a gente usa will, o verbo brincar e jogar fica no futuro simples, né? Que a gente chama de futuro do indicativo. Eu brincarei, tá certo? Eu jogarei. Então, I will play. Eu não jogarei, eu não brincarei. I will not play. Veja que o not vem depois do will, ok? E a interrogativa é eu jogarei? Eu brincarei? Will I play? Will I play? Will I play? Will I? Will I? Ok? Junta o L com o I. Will I play? Will I play? Né? Se você fosse dizer você brincará, you will play. Você não brincará, you will not play. Você brincará? Will you play? Will you play? Ok? Basicamente, essa é a diferença, né, da conjugação. E aqui tem todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Forma afirmativa, negativa e interrogativa com will. Tudo bem? E aqui com will, nós usamos essas expressões, né? Muito conhecida quando a gente vai dizer talvez, maybe. Talvez eu brincarei, talvez eu vá brincar, entendeu? Maybe I will play. Né? I think, eu acho que. Probably, provavelmente. I'm not sure, eu não tenho certeza. I guess, eu acho, mesma coisa de I think. I don't know, eu não sei. I hope, eu espero que. I expect, eu espero que, mesma coisa aqui. Certo? São várias expressões que a gente usa com will. Por quê? Porque a gente não tem certeza daquela ação do futuro. E algumas expressões de tempo que você tem, que a gente usa no futuro, tanto com will como com going to. Você tem tonight, que é hoje à noite, tomorrow, amanhã, tomorrow afternoon, amanhã à tarde, tomorrow night, amanhã à noite, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next summer, próximo verão, e aqui, next year, próximo ano, ok? São expressões que a gente usa com o futuro em inglês.